Todos os homens que você já conheceu esconderam uma verdade de você. Cada homem com quem você já saiu, cada homem por quem você se apaixonou e confiou o seu coração. Não importa a sua idade, não importa o quão sortuda ou azarada você seja no amor. Homens que você amou ou ainda ama, homens nos quais você confiou com tudo. Olharam no fundo dos seus olhos, sorriram para você e mentiram para você sobre seus desejos mais obscuros, sobre o que ele pensava sobre outras mulheres, sobre o que ele sentia por você, sobre as suas fantasias mais profundas e sonhos mais ardentes. E se você é como a maioria das mulheres, você deve estar se perguntando por quê? Por que ele não pode simplesmente te dizer a verdade? Por que ele não pode simplesmente te amar incondicionalmente? Por que ele não pode simplesmente ser aquele homem que você sempre quis, aquele amante, aquele parceiro com o qual você sempre sonhou e que tanto merece? Agora, eu não deveria fazer isso, mas eu vou mostrar para você a verdade que nenhum homem jamais vai contar para você. O verdadeiro motivo pelo qual você tem falhado com os homens de novo e vai continuar falhando, a menos que você escute ao que eu tenho para falar agora. Eu sou o César, coach de relacionamentos e autor do best-seller O Método do Respeito, que já atingiu mais de 50 países e já pude ajudar dezenas de milhares de mulheres a atraírem, se conectarem e terem um relacionamento que tanto merecem. Mas mais do que isso, eu sou um homem. E se você realmente quer entender os homens, a verdade mais suja, o que realmente acontece na nossa mente, o que nós desejamos, o que sonhamos e por que tantos de nós mentem para as mulheres mesmo quando as amamos, aliás, especialmente quando as amamos, então o que eu vou falar nesse vídeo vai mudar os seus relacionamentos e a sua vida para sempre. Vai abrir seus olhos de vez e te dar um fantástico e um tanto perigoso poder sobre os homens. Olha só, você sabe aquela pressão que você sente na boca do estômago quando pensa naquela pessoa? Aquele sentimento de angústia, aquele sentimento que surge quando você percebe que foi enganada por um homem mais uma vez, manipulada, usada? Pois é, para vencer no amor, o único jeito é indo às profundezas, conhecendo as verdades politicamente incorretas que os homens nunca vão contar para você. A verdade que não conseguiriam te contar mesmo se quisessem. E se você não agir agora, pode acabar perdendo a sua chance para sempre. A chance de realmente entender os homens, de ser aquela mulher irresistível que entende ele profundamente, aquela capaz de atraí-lo quase como um imã. Para falar a verdade, agora mesmo enquanto você me escuta, você tem tudo o que precisa para se tornar a mulher dos sonhos de qualquer homem. Quando você conhecer a verdade a respeito do sexo masculino e colocar em prática o que eu vou falar para você nos próximos minutos, você ganhará a habilidade quase mágica de ler a mente do homem que você quiser como um livro aberto. E sendo bem sincero, vai ser mais fácil do que contar até dessa. Por sinal, algumas poucas mulheres já fazem exatamente isso, e esse é justamente o grande segredo por trás do sucesso dessas mulheres com os homens. Eu vou falar exatamente o que você deve fazer em um minuto, mas antes eu preciso te contar a história bem delicada que me trouxe até aqui. Tudo começou através de uma das minhas alunas de coach com quem eu conversava semanalmente. Uma mulher com quem eu nunca tinha falado sobre sexo antes e que eu tinha ajudado no seu relacionamento, contou para mim tudo o que havia no coração dela e pediu ajuda sobre um tema que para muitos é um tabu. O nome dela era Bia. Ela disse que certa noite ela estava na cama transando com seu namorado no aniversário de namoro deles. E tudo estava perfeito, o clima estava ótimo, até que ele pediu, repentinamente: "Fala uma safadeza para mim, fala." O medo tomou conta do corpo dela. O que ele queria que ela falasse? Segundos depois, insistente, ele pediu de novo: "Bia, diz o que eu faço você sentir." Bia sentia a boca seca, o coração acelerado, um aperto no peito, o rosto formigando, até que ela fala baixinho: "Eu adoro seu pênis." E aí veio o silêncio. Dava quase para ouvir seus pensamentos. Ele não pediu mais nada, simplesmente fechou os olhos, calado, como se estivesse se concentrando. Enquanto isso, Bia se perguntava: o que será que ele estava pensando? Onde que a mente dele tinha ido parar? Por que ele ficou tão sério e frio? Mas o pior aconteceu mais tarde naquela mesma noite. Era um pouco mais de 2 da manhã, quando Bia acordou e a cama estava vazia. Ela colocou o roupão e foi nas pontas dos pés até a sala para conferir se estava tudo bem. Até que ela ouviu um som que arrepiou o seu corpo todo. A voz de uma mulher, gemendo. Com as mãos tremendo, a Bia abre um pouquinho mais a porta e vê ele, o homem da sua vida, Marcos Paulo, sentado à frente do computador, nu, se masturbando. Eles tinham acabado de transar horas antes e lá estava ele, mandando ver, vendo vídeo pornô. Muitas mulheres me perguntam: por que os homens fazem isso? Por que eles vão querer assistir filmes pornôs quando tem uma mulher de verdade logo ali? Bem, na tela do seu computador havia uma moça, não muito mais bonita do que a Bia, se tocando e gemendo, enquanto falava as coisas mais sujas e safadas que você pode imaginar. Coisas que uma moça como a Bia, digamos santinha, meio boazinha, por assim dizer, jamais pensaria em falar.
Mesmo se sentindo devastada e traída, ela não conseguiu parar de olhar para ele. E enquanto ela olhava para o rosto de Marcos Paulo, ela viu nele um sorriso, como nunca antes tinha visto. Em um ano juntos, ela nunca tinha visto ele tão masculino e satisfeito. Eu não preciso nem falar o quão diminuída, para baixo, a Bia se sentiu. Como se ela nunca fosse ser capaz de suprir as fantasias que ela nem sabia que ele tinha. Ela mesma já tinha me dito que havia tentado experimentar coisas novas com ele, mas ele sempre resmungava, como um velho ranzinza. Quando Marcos Paulo voltou para a cama, ela estava com o rosto virado para a parede, para que ele não enxergasse suas lágrimas e não percebesse que ela tinha visto aquela cena. Ele deitou na cama e a abraçou. Nisso, ela sentiu todo o seu corpo tremer. Ela teve que se segurar para não desabar, e ficou ali, por horas, chorando baixinho e pensando na vida. Ela pensava na forma como estava a sua aparência no espelho. Ela não era nenhuma supermodelo, nunca mais teria 20 aninhos. Aliás, dizia que nem queria, nem nunca quis ser uma atriz pornô. E ali, enquanto deitada, sentindo a respiração dele no seu pescoço, ela só via 3 coisas que poderia fazer. Primeiro, ela poderia simplesmente ignorar que aquilo tudo tinha acontecido, fingir que estava feliz e que não tinha nada para mudar. Segundo, ela poderia confrontá-lo, ficar irritada, dar aquele sermão nele por olhar e pensar em outras mulheres, gritar com ele furiosa, tentando proibi-lo de olhar pornô novamente. Mas isso, com certeza, acabaria afastando ele ainda mais. Ou, terceiro, ela poderia fazer a escolha que fez. Buscar aprender as fantasias do homem dela, de todos os homens. Aprender a psicologia sexual dos homens e o porquê dos homens quererem tanto o que eles querem. E se tornar capaz de tocar os desejos mais secretos do seu homem como se toca um violino, inspirando-o a dar a ela tudo o que ela sempre fantasiou também. Foi nesse momento que ela veio perguntar para mim se eu poderia ajudá-la. Eu confesso que, apesar de ter estudado sobre sexo durante quase toda a minha vida, inclusive antes mesmo de escrever o meu método, eu tinha resolvido que falaria apenas sobre autoconfiança, amor, relacionamentos. Por algum motivo, eu fugia de falar sobre sexo. Eu até queria revelar os maiores segredos dos homens sobre sexo há muito tempo, mas por motivos pessoais e familiares, eu via isso como um tabu e preferia evitar o assunto. Mas, depois de eu ter conversado com a Bia, eu percebi uma coisa muito séria. Hoje, se você é mulher e tenta aprender sobre os segredos mais íntimos que deixam os homens cheios de tesão, você logo vai se sentir frustrada e com nojo. Por toda a internet, tudo o que existe são artigos e vídeos no YouTube de caras metidos a malandros falando muita babaquice, ou daquelas novinhas de 22 anos de idade dizendo que você deve agir como uma piranha na cama ou como uma adolescente ninfomaníaca para fazer o seu homem feliz. A Bia começou a achar que para conquistar o que ela queria, ela precisaria deixar de ser quem ela era. Foi quando eu resolvi quebrar o tabu e abrir para ela todos os meus maiores segredos. Ou melhor, os maiores segredos de todos os homens. Como diria Nelson Rodrigues, se todos conhecessem os desejos sexuais uns dos outros, ninguém se cumprimentaria na rua. E assim são os homens. Nós temos desejos que a maioria das mulheres nem imagina. Eu não preciso nem dizer a cara da Bia quando eu comecei a falar tudo aquilo. E ficou ainda mais claro para mim. Ela não era a primeira e com certeza não seria a última mulher naquela situação. Por isso, eu decidi ajudá-la. Eu fiz algumas coisas que podem até parecer cruéis. Eu embarquei numa missão para mostrar a verdade nua e crua para ela. Os próximos meses seriam empolgantes e cheios de revelações e descobertas. Eu quase que a forcei a assistir filmes pornôs. Ao invés de ficar enjoada e julgativa, eu pedi para ela agir como uma cientista, buscando entender o porquê dos homens precisarem tanto daquilo. Eu mostrei a ela o que as atrizes pornôs mais populares falavam, com suas vozes sedosas, e logo ali ela começou a entender o combustível secreto capaz de levar o ego de um homem às alturas. Eu expliquei para ela o poder da voz feminina. Mostrei qual o tom exato que praticamente hipnotiza a mente masculina e o que os homens realmente estão buscando emocionalmente quando muitos acham que estão apenas em busca de sexo. Eu praticamente quebrei o código de ética masculina e disse o que nós, homens, realmente buscamos. Eu expliquei por que os homens podem ficar até eroticamente impotentes com as mulheres que eles amam e como ela poderia prevenir que isso acontecesse. Mostrei a ela professores de psicologia evolucionária explicando por que o cérebro dos homens funciona e é acionado do jeito que é. Eu mostrei a ela casos comuns de mulheres que achavam que sabiam exatamente o que seus homens gostavam na cama, até descobrirem que na realidade o que eles realmente gostavam eram coisas completamente diferentes e ignoradas por elas. Algumas semanas depois, Bia decidiu colocar em prática tudo aquilo que havia aprendido. Ela me contou os detalhes daquela noite por um áudio no WhatsApp. Enquanto eles transavam, com seus rostos a centímetros de distância, Marcos Paulo fechou seus olhos novamente. Naquele momento,
Bia já sabia que ele estava a quilômetros de distância, buscando o que ele queria lá no fundo das suas fantasias, imaginando que ela jamais seria capaz de entregar aquilo para ele. Foi quando ela respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco, e usou a técnica espelho da luxúria que eu tinha ensinado. Um pequeno truque capaz de trazer a mente mais distante de um homem para aquele exato momento, refletindo seus desejos mais secretos na própria Bia. Os olhos dele se abriram, como se tivesse visto a Bia pela primeira vez. Ela sabia que ele estava entregue ao momento, sentindo ela, olhando para ela, ouvindo a sua voz. E ela viu aquele sorriso novamente. Mas dessa vez, ele não estava assistindo pornô. Ele estava apenas olhando para ela. Na hora seguinte, ela assumiu o controle das fantasias dele. Falou baixinho coisas safadas ao seu ouvido, tocou o seu ego, o atiçou e fez ele se sentir poderoso, desejado, potente e masculino. E em retorno, ele se entregou de corpo e alma. Eles fizeram sexo, amor intenso, entregues um ao outro. Ela me disse que os dois queriam se agarrar com tanta força que é como se quisessem se tornar um corpo só. Ele perguntou sobre as fantasias da Bia e as realizou. Outra coisa que ela me falou é que havia muito tempo que ela não sentia um prazer tão intenso, a ponto de acender cada célula do seu corpo em chamas, ficando exausta e excitada de uma forma que nunca tinha imaginado ficar novamente. Ele olhou para ela e perguntou da onde que ela tinha tirado tudo aquilo. E ela apenas respondeu com um sorriso, voltando-se para perto dele. Ele a abraçou e eles dormiram juntos, felizes um com o outro. Eu aposto que você consegue sentir o quão fantástico isso foi. No dia seguinte, meu WhatsApp tinha mais umas 15 mensagens da Bia. 10 dessas mensagens eram de agradecimentos, mas o que me surpreendeu foram as últimas 5 mensagens. Era um pedido de permissão para enviar o meu contato para 2 de suas amigas. Essas 2 amigas queriam entrar em contato comigo porque estavam dispostas a fazer o que fosse necessário para receber os mesmos truques que eu tinha passado para a Bia. Aquilo me pegou de surpresa. A maneira como a Bia descreveu o acontecimento, somado aos agradecimentos e ainda a procura de 2 outras moças, aquilo realmente foi inesperado. Eu sabia, claro, que esses segredos eram poderosos, mas eu comecei a perceber que eles eram mais poderosos do que eu imaginava. Obviamente eu não pensei 2 vezes, afinal, eu sempre busquei ajudar quem quer que viesse falar comigo. E passei o resumo de tudo que eu havia passado à Bia para as 2 moças, curioso para saber se elas teriam os mesmos resultados e mudanças fantásticas. E, pasmem, meia-noite do dia seguinte, eu recebo a seguinte mensagem de uma das amigas no WhatsApp. César, meu Deus, a sua técnica do jogo das provocações é genial. Realmente funciona. Ele nem entendeu o que aconteceu. É sério, eu acho que tive orgasmos pela primeira vez. Não consigo nem descrever, sem palavras. Para minha sorte, ela também não conseguiu guardar segredo. E no dia seguinte, a sua irmã, Karine, me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha alguma outra técnica assim, só por curiosidade. E no outro dia, a outra amiga, que até então tinha ficado quieta, me mandou um e-mail para dizer que eu era fantástico, porque o ficante dela estava totalmente apaixonado de uma hora para outra. Ela disse que ela esteve solteira por anos e vivia reclamando dos homens se afastarem dela após alguns encontros. Por isso eu passei para ela a técnica do hormônio da conchinha, que ela usou com um rapaz com quem ela recém tinha começado a sair. No dia seguinte, ela encontrou um lindo buquê de flores no seu trabalho, com uma carta convidando-a para uma viagem. Estava ficando uma loucura. Meninas de 22 anos de idade e até senhoras de 70 me pedindo para revelar as técnicas para elas. E depois me agradecendo, dizendo que parecia mágica a forma como elas conseguiam tirar a distração dos seus homens e deixá-los viciados em monogamia, como uma delas relatou. E foi aí, com tudo isso fervilhando na minha cabeça, que me deu um estalo. Eu, sem perceber, já estava diante do que eu chamo hoje de o método da libido. Eu decidi escrever todos aqueles segredos que eu havia passado para elas. Sentei diante do meu computador e coloquei tudo que eu tinha aprendido e descoberto em mais de 30 técnicas e macetes poderosos que despertariam o animal que existe no homem de qualquer mulher, para que ele focasse todo o tesão dele na sua parceira. Eu fiquei sem sair de casa durante semanas. E passando pelo último capítulo, eu senti uma energia tomando conta do meu corpo. Meu rosto se encheu de orgulho. Eu tinha conseguido. Eu tinha feito algo que nem o meu antigo método, que mudou tantas vidas mundo afora, tinha conseguido fazer. Eu tinha criado um manual para a zona erógena mais forte que existe na mente de um homem. A sua imaginação. E ele era exatamente isso. Um manual da linguagem secreta das zonas erógenas masculinas. Não é para me gabar, mas graças a toda a atenção que eu tenho hoje na internet, eu me tornei uma referência quando se trata de ajudar mulheres com os seus relacionamentos. A própria Bia, por exemplo, não era uma expert sexual, uma ninfomaníaca ou algo do gênero. Se você cruzasse com ela na rua, viria uma mulher normal, nos seus 35 anos de idade, talvez um pouquinho acima do peso. Mas não é isso que o Marcos Paulo enxerga hoje. E eu estou prestes a abrir essa porta para você. Mas antes, é crucial que você entenda algo sobre como o amor, a paixão e o desejo
afetam a mente de um homem. Porque isso não é apenas um poder, é uma responsabilidade. Uma vez que você aprender a atiçar e seduzir um homem dessa forma intensa, você será capaz de ter com ele quase que uma experiência sexual erótica, intensa, gratificante, com o maior nível de conexão possível, só de estar sentada diante dele na mesa de um restaurante, agindo de maneira inocente aos olhos das outras pessoas. E a próxima coisa que eu vou falar é importante. Preste bem atenção. Você será capaz de fazer tudo isso sem, em nenhum momento, se sentir ou ter que agir como uma mulher que parece vulgar ou atirada demais. Eu sei que pode soar como magia, e eu mal posso esperar até que você experimente como é sentir-se completamente desejada. Mas não é mágica, é ciência, é química. Porque as frases e palavras fantásticas, sutis e algumas bem safadas que você está prestes a conhecer foram desenvolvidas psicologicamente para atingir a mente de um homem como uma droga. Olha só, imagine se nós analisássemos o cérebro de um homem no momento exato em que você olhasse nos olhos dele e falasse baixinho algumas dessas palavras que eu escrevi. Ao comparar o cérebro dele com o cérebro de um viciado em heroína, no momento que ele se injetasse, você acha que conseguiria notar alguma diferença? Eu respondo, não. Em ambos os casos, você enxergaria uma explosão de dopamina encharcando o cérebro dele. Se você não sabe o que é dopamina, ela é o neurotransmissor do prazer. Quer ter uma noção do quão poderoso isso é? Dá uma olhada em outras coisas que geram uma explosão de dopamina. Dar um beijo apaixonado em alguém que você ama, dar aquela escapulida na sua dieta, se lambuzar com doces, ganhar na loteria. E essa dose de dopamina é o que guia cada homem, mulher e animal no planeta. E mesmo sem saber o porquê, esse homem virá até você de novo e de novo para buscar o que ele precisa. Então, você está pronta para saber como é se sentir a única mulher que existe para ele? Você está pronta para fazer ele largar o telefone, parar de falar sobre trabalho e desejar estar ali, presente com você? Você está pronta para ser a obsessão dele? Se você continua me ouvindo, isso significa que sim. O método da libido é o resultado de anos de pesquisas intensivas, testes e muito trabalho duro que eu fiz por conta própria e que eu achei que nunca fosse abrir ao público. Olha só, agora que eu decidi partilhar essas técnicas com mulheres ao redor do mundo, eu estabeleci um objetivo tão audacioso quanto chegar à Lua. E vocês que me conhecem sabem que eu não brinco em serviço. E para alcançar esse objetivo, esse novo manual precisava de duas coisas. Primeiro, tinha que ser fácil de ser lido e aplicado. Eu queria algo que você não tivesse que se preocupar em criar ou memorizar um monte de coisas. E que principalmente funcionasse mesmo que você fosse uma mulher envergonhada. Segundo, tinha que ser transformador. Para você se sentir satisfeita, o sistema deveria ser mais do que uma página cheia de frases picantes. E só de permitir que você experimente esse programa, você transformará a sua forma de agir por inteiro diante dos homens e do sexo. E abrirá para você um mundo completamente novo de intimidade, conexão e prazer. Após meses e mais meses de trabalho, testando apenas um pouquinho desse manual com milhares de mulheres que já pude ajudar, mulheres de 18 a 70 anos de idade, e ouvindo os depoimentos fantásticos e comoventes delas, aqui estamos nós, conquistando a Lua. Aqui vai só um pouquinho dos segredos que você aprenderá e os resultados que você atingirá quase que automaticamente assim que acessar um método da libido hoje mesmo. O cachorro e o sino. Ao usar essa técnica, você será capaz de deixar um homem extremamente excitado, louco de desejo por você, toda vez que você falar algumas das frases aparentemente inocentes ao ouvido dele. Cansada do seu homem assistir pornô e ignorar você? Você vai conhecer a frase pornô nunca mais, que você pode usar para que ele desligue o computador e vá atrás de você e seduza você como a mulher maravilhosa que você é. Depois, você descobrirá os segredos do hormônio da conchinha e como acionar uma dose enorme dessa poção mágica do amor na mente dele, para que ele fique quase tremendo de desejo e veja você como seu único amor, querendo fazer tudo e qualquer coisa para te proteger. Já se perguntou o que o deixa excitado? A telepatia erótica permite que você entre na mente dele, atravesse todas as suas defesas e descubra suas fantasias mais profundas e apimentadas. Fantasias que ele nem tem consciência que tem. Mas cuidado! Usar essa técnica é como ver a verdadeira essência de um homem projetada em uma televisão de 80 polegadas. Só use ela se quiser conhecer um homem muito profundamente. Uma perguntinha. Sabe qual é a palavra que um homem está desesperado para ouvir sua mulher dizer, mas que quase nenhuma mulher fala? Eu vou mostrar uma série de frases tão poderosas que atrai toda a atenção de um homem para você e faz ele se sentir mais desejado e apreciado do que qualquer mulher tenha conseguido fazer. Depois, você vai conhecer o intensificando as provocações. Como, lentamente, aumentar as chamas com o homem para que ele queira pular a mesa com uma vontade incontrolável de te possuir. Importante, você também aprenderá um truque para plantar a semente do desejo na mente de um homem. Essa técnica bem controversa permite que você diga a qualquer homem exatamente o que você quer na cama para que suas maiores fantasias sejam realizadas, sem medo algum de passar vergonha.
Na verdade, você ainda descobrirá que essa técnica é capaz de criar uma ligação profunda entre você e um homem, onde os desejos dele e os seus se encontram e se tornam os mesmos. Você ficará louca quando usar essa aqui. Eu chamo de técnica do espelho da luxúria. Esse método é facílimo de ser colocado em prática e tão poderoso que permite que você crie um círculo virtuoso de desejo entre vocês, onde quanto mais você fica excitada, mais excitado ele fica. Até o ponto onde vocês dois estejam agindo em uma sintonia fantástica e a chama se acenda como um vulcão até que ele finalmente se sinta quase que forçado a pegar você nos seus braços. Você já esteve com alguém que simplesmente perdeu interesse em sexo? Ou ao menos em sexo com você? Você não vai acreditar no que acontecerá quando eu te mostrar um método que age como uma injeção repentina de adrenalina na libido, fazendo todo o corpo dele se encher de vontade por você como nas primeiras vezes que vocês se conheceram. Ele não vai entender o que aconteceu com ele, mas vai saber que você é a única mulher capaz de fazê-lo sentir isso novamente. O nome pode parecer estranho, mas você também aprenderá a fervendo em fogo baixo. Se você é meio envergonhada e tem medo de falar safadezas para alguém, você vai amar essa daqui. Eu vou mostrar exatamente como, vagarosamente, aumentar as chamas entre vocês, até que ele sinta cada célula do seu corpo se enchendo de uma energia sexual e desejo por você e só você. Isso funciona, mesmo que ele talvez seja meio sem graça na cama, e fará ele até olhar para você como uma mulher que é a sua maior fantasia. Essa próxima não é para você se você tiver problema no coração. A energia oral. Uma frase para usar quando você estiver fazendo sexo oral nele, que fará ele se sentir valorizado, adorado, cuidado e disposto a lutar contra leões para manter você na vida dele. A seguir, eu vou apresentar a você a técnica filme de ação erótico. Eu vou mostrar como usar mensagens de texto para criar um filme romântico na mente dele, onde ele é o herói e você é a mulher pela qual ele faria qualquer coisa. De cena em cena, você usará a vulnerabilidade feminina para fazê-lo sentir como o homem alfa que ele sempre quis ser. Efeito colateral, cuidado. Use esse método com o homem, mas não se surpreenda se ele começar a acordar mais cedo, sorrir mais, fazer coisas em casa, levar você a encontros fabulosos e tratá-la como uma rainha. E sabe aquelas vezes onde vocês simplesmente não conseguem transar? Muitas mulheres me dizem que sentem como se não conseguissem dar prazer ao seu parceiro, seja porque sentem que seu corpo está as traindo ou simplesmente porque não tem tempo. Algumas ainda falam que conseguem sentir a frustração do parceiro quando ele está louco para fazer sexo e ela simplesmente não está com vontade. E por isso eu cheguei a um conceito que chamo de loucura sem toque. Faça isso e vocês dois vão sentir como se tivessem feito sexo profundo, intenso e carinhoso sem ter tirado uma peça de roupa sequer e sem terem nem se tocado. É bizarro, pode acreditar em mim. Lembra quando você era uma adolescente e só de dar um beijo você ficava alucinada? Eu sei que você gostaria de sentir isso novamente. Usando o método voto de castidade temporal, você trará uma intensidade sexual ao relacionamento de vocês só de parar de fazer sexo. Ele talvez reclame um pouquinho no primeiro momento, mas logo vai querer beijar o seu pescoço, chupar seus lábios, segurar você próximo a ele, jogá-la na parede e dizer exatamente o quanto você o deixa louco. A seguir, nós vamos atingir um nível maravilhoso de safadeza, com um gemido total. Ele tem tudo a ver com você conseguir encontrar o seu lado mais sensual e erótico. Usando um simples exercício, você aprenderá a relaxar profundamente para se abrir a novos níveis de prazer na sua vida sexual. A primeira vez que você ouvir esse gemido saindo da sua boca, você ficará chocada. Ele ficará vidrado e irá agradecer ao pé do seu ouvido por fazê-lo sentir o que é realmente ser um homem. Isso não é nem metade do que eu vou entregar para você nesse programa. Eu precisaria de mais tempo para falar a respeito do maximizador monogâmico masculino, que fará ele implorar para ser seu e só seu para sempre. Ou da engrenagem do amor, que vai ativar um ímpeto romântico mais profundo e às vezes escondido na mente dele. Ou do método antigo amigos. Aliás, cuidado, só use esse método se você estiver cansada de ser amiga de um homem e quer que ele seduza você. Uma vez que você falar isso para ele, não tem mais volta. E muito mais. Ok, você consegue sentir isso? Seu coração batendo, sua boca mais seca? Esse desejo intenso de saber tudo isso, de ser capaz de fazer tudo isso e ter esses poderes na sua vida, de ter um homem especial que precise de você e só você desse jeito? Quanto vale ter tudo isso nas suas mãos? Quanto vale ser a maior fantasia dele? Quanto vale dominar a imaginação dele? Quanto vale saber que você é capaz de resolver qualquer problema no seu relacionamento só de falar algumas palavrinhas quase mágicas? Eu não quero te frustrar, mas eu vejo tantas mulheres todos os dias sofrendo simplesmente porque não entendem os homens. Elas arrastam seus parceiros para terapias de casais, que custam milhares de reais e não traz quase nenhum resultado quando se trata de ter a atenção, a conexão e o prazer que você merece. Ou mulheres que reclamam de estarem sozinhas, que gastaram rios de dinheiro em roupas, academias, maquiagens, mas que simplesmente não entendem a psicologia da atração e as necessidades masculinas. Então pense sobre isso um segundinho. Tenha isso bem vivo na sua cabeça. O que você acha que seria um preço justo
para o método da libido. Se você pensar bem e for sincera, eu aposto que R$ 500 ou até mais seria bem justo para mudar a sua vida e a sua relação com os homens para sempre. Aliás, eu aposto que você pensaria que R$ 500 é muito barato para nunca mais ter que sentir essa ansiedade com os homens novamente. Mas eu sei como é que são as pessoas. Eu sei que algumas vezes, mesmo quando você quer muito uma coisa e sabe que ela é bem baratinha, você, por algum motivo quase inexplicável e sem sentido, decide não se dar aquele presente. Às vezes, mesmo sabendo que você precisa dele. E por isso, eu vou fazer algo um tanto arriscado agora. Não arriscado para você, mas bem arriscado para mim. Veja bem, a minha missão de vida é ajudar mulheres como você a terem cada vez mais poder. E se eu tiver que sentir as consequências no meu bolso para completar essa missão, não tem problema, porque às vezes é assim que as coisas funcionam. Se a história da Bia tem alguma coisa em comum com a sua, então eu acho que vocês têm muito em comum. Aliás, eu sinto e sei que essa é uma história mais comum do que imaginamos. Então, já que você me deu um pouco do seu precioso e valioso tempo, você não vai ter que pagar R$ 500. E eu não vou pedir para você investir nem mesmo R$ 200. Eu vou estipular o preço do método da libido em apenas um pagamento de R$ 187. Mas, se você agir agora, eu vou te dar um desconto especial de quase 50%. Simplesmente clique no botão abaixo e você vai conseguir o programa completo pelo preço exclusivo de apenas R$ 97. Esse é um desconto de ação imediata, que pode ser parcelado ainda em até 12 vezes. Isso dá menos do que comprar uma pizza por mês, mas você tem que agir agora. Eu sei como é roer as unhas e ter que pensar a respeito, mas a minha equipe disse que eu simplesmente não poderia vender um sistema tão poderoso quanto esse por um preço menor do que R$ 147. Então eu já estou desobedecendo eles. Quase toda a minha equipe pediu que eu eliminasse o desconto, porque estamos dando muito, muito mesmo, e por apenas R$ 97. Se você ainda está vendo essa página, significa que a minha equipe ainda não me forçou a tirar o desconto do ar. Mas, por favor, se você voltar em algumas horas, ou até mesmo amanhã, e não conseguir mais o desconto, por favor, não nos escreva implorando. Para ser sincero, eu nem sei se eu vou deixar o método da libido disponível por muito tempo, porque diferente do método do respeito, o método da libido é um sistema muito polêmico, e por motivos pessoais, eu pretendo tirá-lo do ar em breve. Se você deixar passar, não tem o que eu possa fazer. Afinal, esse sistema só pode ajudar quem quer se deixar ser ajudado. E para acabar com qualquer desculpa para você não começar hoje a sua mudança, eu ainda vou adicionar a tudo isso que eu já falei uma garantia incrível e que já me deixou bem famoso. É assim que funciona. Simplesmente entre no programa O Método da Libido agora mesmo, use o material que é extremamente fácil de usar e feito para você e veja com seus próprios olhos o quão fantástico o sexo e o amor podem ser quando você conhecer esse meu manual secreto. E se você achar que o programa não vale no mínimo o dobro do que você está pagando hoje, entre em contato com a gente através do e-mail que vai estar na próxima página a qualquer momento nos próximos 30 dias e você receberá cada centavo de volta. Por que eu estou sendo tão generoso? Porque eu quero isso para você. Eu quero que você experimente esse prazer e poder incrível. E se eu tiver que me entregar para ajudar você, eu vou fazer isso com muito orgulho. Tudo que você tem que fazer é clicar no botão abaixo agora. Ok, se você ainda não está certa, deixa eu fazer mais uma coisinha para te dar certeza de que é uma decisão fácil para você. Eu quero que você sinta, bem no fundo, na sua veia, que você está fazendo algo incrível e que possa se orgulhar. Por isso, eu tenho 3 presentes especiais exclusivos para você por simplesmente dizer sim ao método da libido hoje. Primeiro, eu vou te dar o meu treinamento da sedução sem palavras, que eu nem lancei ainda. Se o método da libido é sobre como usar palavras para entrar na mente de um homem, a sedução sem palavras é sobre como deixar ele louco por você, sem dizer absolutamente nada. Nesse treinamento especial, eu vou ensinar você a usar a linguagem corporal, um simples sorriso no canto da boca, um sorriso aberto e um leve movimento na sua cabeça para acionar o sistema nervoso sexual dele e deixá-lo completamente louco. O meu segundo presente é chamado de a confiança infinita. Nele, eu ensino você a ter uma autoconfiança inabalável com os homens e como usar a vulnerabilidade feminina para ter o homem que você quiser nas palmas de suas mãos. Seu terceiro presente é algo um tanto chocante. Na realidade, eu nem posso dar ele para qualquer pessoa. Mas se você agir agora, você vai conseguir o Guia da Boa Garota para Mensagens Safadas. Minha coleção privada de mensagens safadas feita para você. Todas as mulheres que eu conheço já se pegaram olhando para o celular pensando no que falar para um homem quando ele estava afim de coisas mais assanhadas e picantes. Por isso, eu estou dando para você mais de 200 mensagens picantes e comprovadas para usar com um homem que você quiser. Então vamos juntar tudo isso só para ver que proposta fantástica você está recebendo. Com desconto especial, você vai receber o método da libido completo por apenas R$ 97, que podem ser parcelados em 12 vezes. E nós já concordamos que ele vale no mínimo R$ 200. Então isso por si só já é uma excelente compra.
Mas ainda por cima, você ainda vai levar a sedução sem palavras e a confiança infinita e ainda o guia da boa garota para mensagens safadas, sendo que cada um deles deveriam ser vendidos por R$ 67 por si só. Se você estivesse levando tudo isso em um supermercado, daria uma quantia de mais de R$ 400. Mas, ao usar o seu desconto especial, você vai conseguir tudo isso por apenas R$ 97. Eu não sei você, mas se eu estivesse em um supermercado e levasse R$ 400 de produtos, mas pagando menos de R$ 100, eu sairia dali feliz da vida e acharia que o supermercado é maluco. Então tudo que você tem que fazer agora para tirar vantagem dessa oportunidade é clicar no botão abaixo agora. Na página seguinte, você irá preencher os seus dados de pagamento. Pode ser cartão de crédito, débito, PayPal ou boleto. Uma vez que fizer isso, você receberá seus dados de login para poder acessar o método da libido do seu telefone, tablet ou computador em qualquer lugar que você estiver, a qualquer momento que precisar. Clique no botão abaixo agora, use o seu desconto, conheça o programa, aprenda os segredos nele contido e as técnicas comprovadas. Sinta o que é um homem querer você e só você de corpo, mente e alma. Veja o quanto você pode se divertir com um homem. Sinta o estresse evaporar e sinta um nível de confiança incrível encher cada célula do seu corpo. Você ficará encantada com a mudança na sua vida quando conhecer tudo isso. Com como os homens vão olhar diferente para você. E como homens que nunca te levaram a sério simplesmente passam a ignorar outras mulheres e a pensar apenas em você. Se você é como a maioria das mulheres, você terá dificuldades em tirar o sorriso bobo do seu rosto. E não conseguirá esconder o brilho de satisfação dos seus olhos. Ok, hora de partir para a ação. Você está em uma encruzilhada agora. E só tem duas opções diferentes, que a levam para duas vidas completamente diferentes. Opção 1, sair dessa página sem entrar no programa. Eu acho que você já sabe o que vai acontecer se fizer isso. Aquele sentimento pesado no seu coração. Aquele sentimento de que você cometeu um erro e não abraçou uma oportunidade que tanto queria. Aquele espaço cada vez maior entre você e o seu homem. Claro que você não quer isso. E é por isso que você deveria seriamente levar em consideração o caminho número 2. Simplesmente diga sim agora, aperte o botão abaixo, coloque os seus dados de pagamento agora mesmo, antes que as coisas mudem e essa página saia do ar. E entre no programa O Método da Libido agora mesmo para ter em mãos tudo o que eu falei ao longo desse vídeo. Aprenda a se conectar com o homem de uma forma que ele nunca sentiu antes, simplesmente dizendo algumas simples palavras. E com a minha garantia de 30 dias, você não está correndo risco nenhum. E com um desconto especial, você ainda está conseguindo 50% de desconto. Eu vou deixar você com uma última lição. Você sabe o que os homens acham irresistivelmente atraente nas mulheres? Atitude. A habilidade de ver algo que você quer e ir atrás disso. Se você sente como se existisse um abismo entre você e os homens, se você não está conseguindo suprir as suas necessidades emocionais e físicas, tome uma simples decisão agora mesmo. Eu acabei de destrancar a porta. Tudo que você tem que fazer é entrar. Eu espero que você entenda que eu coloquei tudo a seu favor e que você não tem como sair perdendo. Na verdade, existe uma única maneira de você sair perdendo. É deixando de abraçar essa oportunidade que eu estou lhe dando agora. Você já sofreu o suficiente e desejou viver uma paixão verdadeira por tempo demais. Agora é a hora de você fazer acontecer. Apenas clique no botão abaixo e eu prometo pessoalmente que você vai ficar feliz por ter feito isso. De novo, eu sou Caio César e eu mal posso esperar para ouvir os seus resultados.